Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 7 de março. O presidente Lula participou hoje da cerimônia de divulgação dos resultados do novo programa de aceleração do crescimento. Foram apresentadas realizações nas áreas da saúde, educação e infraestrutura social. A cerimônia de divulgação dos resultados do PAC Seleções, no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença do presidente Lula e dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Saúde, Nízia Trindade, da Educação, Camilo Santana, da Cultura, Margarete Menezes e do Esporte, André Fufuca. O programa do governo tem investimento inicial previsto para mais de 65 bilhões de reais e é destinado aos estados e municípios. A maior parte do orçamento destinado a 9 eixos de atuação foi entregue aos ministérios das cidades, quase 45 bilhões de reais, da saúde, 9 bilhões e 890 milhões de reais e ao Ministério da Educação, 9 bilhões e 240 milhões de reais. Entre os empreendimentos que compõem a modalidade de seleção do PAC estão abastecimento de água, prevenção a desastres naturais, creches e escolas infantis, transporte escolar, policlínicas, maternidades, centros de atenção psicossocial e entre outros. O que existe é o critério de atender às necessidades das cidades mais necessitadas, dos estados mais necessitados, para atender o povo. Tem muitas obras paralisadas que a gente ainda não retomou, porque tem uma certa dificuldade. Tem empresa que não existia mais, tem empresa que abandonou o projeto e é preciso reconstruir para que a gente retome essas obras. Nós vamos ter que visitar tudo que nós anunciamos para saber se está acontecendo. O programa de aceleração do crescimento prevê investimentos em obras de infraestrutura nas 27 unidades da federação, que podem chegar a pelo menos 1 trilhão e 700 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão e 400 bilhões de reais previstos até 2026. E a gente vai falar agora de saúde. O público-alvo da vacinação contra a dengue foram ampliados em 3 estados e no Distrito Federal. Com a nova mudança, o público com faixa etária maior deve ser atingido. O Distrito Federal e os estados do Acre, Goiás e Mato Grosso do Sul ampliaram seu público-alvo de vacinação contra a dengue para os 14 anos. No início da campanha nesses estados, apenas crianças de 10 e 11 anos recebiam as doses, que são limitadas. Como a procura pela vacina tem sido baixa, apesar do aumento dos casos e mortes pela doença, o Ministério da Saúde deu uma nota técnica orientando a mudança por considerar que a maior proporção de hospitalização por dengue nos últimos anos foi na faixa etária dos 10 aos 14 anos. O governo do Distrito Federal, por exemplo, recebeu 71.702 doses no dia 8 de fevereiro e até o último sábado, somente 25.310 haviam sido aplicadas. As doses têm data de validade prevista para o dia 30 de abril. Alguns municípios também estão adotando a nova orientação do governo. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou nesta quinta-feira mais 2 mortes provocadas pela dengue. Uma jovem de 24 anos, moradora de Campo Grande, e também uma idosa de 71 anos com desidratação grave, moradora de Santa Cruz. Diante do agravamento da situação da dengue e também por conta da baixa procura pela vacinação, foi ampliada a faixa etária para vacinação. E na capital fluminense está liberada a vacinação para todas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O governo do Acre considera sinalizar ao Ministério da Saúde a necessidade de ampliar a vacinação para idades acima dos 14 anos. O estado foi o primeiro do norte a começar a campanha contra a dengue. Com a ampliação anunciada, a expectativa do governo atual é de imunizar 17.810 jovens nos 11 municípios selecionados pelo governo federal. O déficit da Previdência cresceu a nível recorde no ano passado, com quase 6 milhões de novos benefícios em um ano. O pagamento de precatórios e títulos de dívidas da União contribuíram para uma despesa maior que a receita. O déficit da Previdência atingiu 306 bilhões de reais em 2023.
O número equivale a um aumento de 17,2% em relação a 2022 e se refere ao sistema voltado para os trabalhadores do setor privado. Uma das causas da alta foi o recorde de concessões de novas aposentadorias e pensões do INSS e o pagamento de precatórios e títulos de dívidas da União a partir das sentenças definitivas da Justiça. O Ministério da Previdência Social afirma que o pagamento extraordinário de mais de 27 bilhões e meio em precatórios no mês de dezembro aumentou a despesa estimada para o ano. A despesa acabou subindo mais do que a receita. Ao mesmo tempo que aumentou a arrecadação líquida em 10,6% no ano passado em relação a 2022, o total de benefícios subiu 12,79%, mais de 2 pontos percentuais, o que levou ao aumento do rombo. No ano passado, foram concedidos 5.900.000 novos benefícios, o maior número da série histórica desde 2006, no valor total de 10 bilhões de reais. Os dados constam do Boletim Estatístico da Previdência Social de dezembro, publicado na última semana. O aumento expressivo no total de benefícios emitidos, que superou 39 milhões, foi a maior alta desde 2017. Com mais benefícios no sistema em 2023 do que nos anos anteriores, subiu o estoque e aumentou a despesa de maneira geral. E nos destaques internacionais, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de repressão. A adesão de um Estado palestino à ONU também foi defendida pela China. Os métodos utilizados para reprimir a China se renovam constantemente e a lista de sanções se amplia sem parar. O desejo de culpar a China sob qualquer pretexto alcançou um nível inacreditável. Se os Estados Unidos sempre dizem uma coisa e fazem outra, como podem manter a credibilidade como país importante? Por outro lado, Wang Yi defendeu a proximidade entre Pequim e Moscou. A China foi criticada por potências ocidentais pela negativa em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Pequim declarou neutralidade no conflito, ainda que a associação estratégica com Moscou tenha se tornado mais estreita desde o início da guerra. O ministro também declarou que a China apoia a plena adesão de um Estado palestino à ONU, ao ser consultado sobre a atual guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Wang classificou o conflito como uma tragédia para a humanidade e uma vergonha para a civilização, além de solicitar um cessar-fogo imediato. E na União Europeia, a ambiciosa Lei de Mercados Digitais, conhecida pela sigla DMA, entrou em vigor hoje. Ela regula os gigantes digitais. A DMA estabelece regras especiais para 6 supergigantes, as 5 americanas Apple, Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft, e a chinesa ByteDance, estarão sujeitas à supervisão permanente. Em um comunicado, a Comissão Europeia destacou que, a partir de hoje, os 6 gigantes devem cumprir plenamente todas as suas obrigações previstas na lei. Além de definir uma lista do que estas empresas podem fazer no espaço europeu, a DMA concede à Comissão Europeia, o braço executivo da UE, o poder de impor multas pesadas e até determinar sua divisão. Os 6 gigantes terão de informar Bruxelas sobre qualquer aquisição, além de oferecer aos usuários europeus mais opções de navegadores web e motores de busca. Em breve, os usuários também poderão enviar mensagens entre aplicativos, por exemplo, do WhatsApp da Meta para serviços como Signal ou Telegram. A partir de agora, as 6 empresas devem comprovar seu ajuste à DMA e apresentar uma descrição auditada de forma independente das técnicas utilizadas para definir perfis de usuários, em conjunto com uma versão não confidencial. Os relatórios serão analisados pela comissão, que decidirá se as medidas implementadas pelas empresas são eficazes para alcançar o objetivo de cumprimento da lei. Em caso de descumprimento, a comissão pode aplicar multas de até 10% do faturamento anual global de uma empresa, penalidade que pode chegar a 20% em caso de reincidência. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!